Rádio Condomínio.com. Doutor Condomínio Entrevista. Muito bom dia, meu amigo Thiago. Olá, muito bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom, Thiago. Bom, hoje eu te convidei aqui, primeiro quero te agradecer aqui, né, por você ter aceitado o meu convite aqui de participar aqui na Rádio Condomínio.com pra gente tratar sobre um tema tão polêmico, né, que infelizmente não é uma exclusividade aqui do Distrito Federal, acontece em todo o Brasil, mas como se trata de um ex-deputado, um ex-delegado, a coisa toma uma outra proporção, né, Thiago? Então eu queria te falar, você conseguiu assistir o vídeo, Thiago? Sim, eu assisti o vídeo, sim. É lamentável, né, esse vídeo, mas infelizmente isso aí, como você disse, acontece em todo lugar, né? É um problema social, né, que está chegando nos condomínios. A gente estava comentando aqui em off sobre esse assunto. Mas, Thiago, vamos partir para a questão técnica, né? Diante daquilo que você viu, quais são as medidas que você entende que seriam as medidas a serem tomadas pelo condomínio com relação aí, vamos esquecer do delegado, vamos esquecer do deputado, vamos falar do condômino, né? Como é que o condomínio deve agir numa situação como essa que é degradante, né? Não tem outro termo. Qual é a tua opinião sobre esse tema? A minha primeira observação a ser feita é a seguinte: nesse condomínio, não diferente de diversos outros, existe uma convenção de condomínio, existe um regulamento interno a ser cumprido. Se houve por parte do porteiro a informação de que a pessoa não poderia entregar essa determinada encomenda ou subir com essa determinada encomenda após as 23 horas, é porque muito provavelmente essa regra deve constar da convenção do condomínio. Digo que essa regra é até um pouco, vamos dizer assim, um pouco larga, porque na maioria dos condomínios Brasil afora, o entregador não pode subir em nenhum horário, seja de manhã ou seja à noite. Então, vamos lá, não foi cumprida uma regra do regulamento interno. Quando não cumprida uma regra, normalmente aplica-se uma advertência, independente do condomínio. Dado a gravidade do ocorrido, a agressão física, nesse caso, caberia aí até mesmo uma advertência, bastada a advertência, aplicar uma multa diretamente, observado aí os requisitos da convenção do condomínio. Então essa seria a trajetória normal dentro de um condomínio. Só que a gente percebe que com o ato desse ex-deputado, ele superou aí regras administrativas do condomínio, entrando aí em agressões físicas, lesões corporais, entre em outras esferas aí do direito, chegando até a esfera criminal. Mas num condomínio comum, esse seria o procedimento, essa seria a advertência e a multa. Perfeito, Thiago. Eu estou aqui no estúdio com Elisângela Rocha, ela é uma das meninas do Doutor Condomínio, está aqui comigo e quer te fazer uma pergunta. Bom dia, Thiago, Natália. Olá, bom dia, tudo bem? Joia. Eu queria fazer uma pergunta, porque essa também já é um debate nosso aqui na rádio recorrente, infelizmente, e na semana passada ocorreu também a situação do antissocial, onde teve um caso no Rio de Janeiro que foi afastado um cidadão que a justiça entendeu que fosse uma conduta antissocial. Eu tenho duas perguntas nesse momento. Como fica essa postura, ou se cabe tentar levar a postura desse cidadão para uma conduta antissocial dentro do condomínio, e como é que fica a situação do empregado do condomínio? Isso é assédio moral? Ele tem direito a qualquer tipo de ação indenizatória? É muito importante essa sua pergunta, porque a gente entra aí num outro campo que também está previsto no Código Civil, que é aquelas multas que são aplicadas de 5 vezes o valor da cota de condomínio para o infrator de forma reiterada, podendo chegar até 10 vezes o valor da cota de condomínio para o condômino social. Nesse caso em especial, nós temos que fazer uma análise, por quê? O artigo 1337, ele tem como se fosse um requisito que busca-se o quê? O infrator reiterado. Seja ele um antissocial ou não, a gente tem que buscar o quesito da forma reiterada. Se esse condômino ele já age assim há algum tempo, com esse tipo de prática, fazendo com que
seja impossível a convivência com esse tipo de pessoa, ou seja, ele, ao exercer o direito de propriedade dele, ele acaba por anular o direito de propriedade dos demais. Nós poderíamos imaginar, sim, um caso aí de um condômino social, e diante de alguns requisitos legais e administrativos, nós poderíamos imaginar até uma ação judicial de forma a buscar a expulsão, ou seja, a exclusão desse condômino do convívio social. Isso não quer dizer que ele vai perder o seu direito de propriedade completamente, mas hoje tem sido admitido na jurisprudência que ele venha a perder o direito de uso dessa propriedade. No tocante ao porteiro, de fato, este, ao ser agredido, ao ser achincalhado ali naquele momento, já nasceu ali um dano moral. E esse dano moral, muito provavelmente, ele vai ser caracterizado e ele vai ser provado diante de uma ação que ele pode entrar contra o condomínio, e certamente esse condomínio, no dia de amanhã, vindo esse porteiro a sair do edifício, ele vai ser sim condenado. Agora, ficando provado isso, caberá ao condomínio uma ação regressiva contra esse condômino. Lembrando que também ao porteiro cabe uma ação diretamente contra esse condômino. Exatamente, né, Tiago? Então, assim, muitos condôminos não têm a noção do perigo que está expondo os outros, né? Porque o zelador ali, o porteiro no caso, ele é um preposto, né? Então qualquer atitude contra ele vai reverberar, vai repercutir para todos os outros condôminos, né? Isso, realmente isso doutor, falou tudo. Nós temos que imaginar o seguinte: todos os condôminos, o certo seria exercer nenhum tipo de ordem perante o porteiro, porque existe aí a figura do síndico, que é o representante legal. Em alguns casos, quando esse porteiro é terceirizado, nem mesmo o síndico deveria exercer a subordinação pelo porteiro. Nós dependeríamos aí de um representante da empresa terceirizada, até para não dar esse vínculo empregatício direto com o porteiro. Mas é muito importante o que o colega coloca, que nós todos, enquanto condôminos, ao falar diretamente com o porteiro, para a Justiça do Trabalho, nós somos como se fossem os donos, como se fossem os proprietários, como se fossem os patrões. E cada atitude de cada pessoa, de cada condômino, ela vai sim trazer um efeito jurídico e um reflexo jurídico perante essa relação. Porque o porteiro, ele está ali como nosso preposto. E esse porteiro, diante do contrato de trabalho que ele tem que ser tratado como qualquer um outro, com respeito, com cuidado, com cautela. Então isso já não aconteceu por parte de um condômino, que vai acarretar um reflexo trabalhista que vai abranger todos os outros condôminos. Mas nós temos que lembrar também que dentro do Código Civil está previsto que aquele que causar um dano a outrem, ou seja, esse condômino infrator, esse ex-deputado que está causando um dano a outros, aos seus vizinhos, aos seus colegas, parceiros, ele vai sim ter que arcar com esse prejuízo. E também prevê o Código Civil que aquele que pratica qualquer ato, ele vai sim ter que efetuar o pagamento diante do prejuízo que ele causou ali. Isso na esfera condominial, ou seja, além da advertência e da multa, ele fica obrigado a reparar o dano. Perfeitamente. Elis. Então, esse cenário também, doutor Tiago, ele me incitou uma outra dúvida no que tange a exposição dos vídeos. Na mídia, nos grupos de WhatsApp, a gente recebeu duas qualidades de vídeo. Um vídeo que é oriundo do circuito fechado de televisão do condomínio e um outro vídeo que foi produzido pelo próprio porteiro no intuito de se defender, de produzir provas. Aliado ao artigo 20 do Código Civil e essa nova Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em 2020, há qualquer tipo de problema para o condomínio por conta da divulgação dessas imagens? Então, nós temos que imaginar aí de onde que partiu essa divulgação. Perante olhando para o vídeo que saiu por parte de algum condômino que estava ali, ou até mesmo do porteiro, esse condomínio não tem responsabilidade alguma.
quanto à divulgação desse vídeo, ou seja, o porteiro saiu dali e colocou nas redes. Não tem problema algum perante o condomínio. Agora, as câmeras do próprio condomínio, o sistema circuito de fechado de televisão do condomínio, esse sim o condomínio, eu digo, o síndico é responsável por ele. O que é recomendado normalmente? Que o síndico entregue essas imagens ou à autoridade policial ou ao juiz quando requisitado. Feito dessa forma, não há problema algum perante os condôminos, ou melhor, perante o condomínio. Até porque nós não sabemos, não dá para ter certeza, qual foi o momento que esse vídeo do circuito interno do condomínio vazou. De repente, se não vazou por parte do síndico, que teve o cuidado ali que tinha que ter, não há problema algum e teria que provar que o condomínio é que saiu divulgando esse vídeo. Todavia, nós também temos que ter noção que um vídeo como esse, aliás, alguns condomínios, eles também permitem que os condôminos tenham a visualização das imagens de alguns locais dentro do próprio apartamento. Ou seja, se alguns apartamentos tinham a visualização daqueles locais, por exemplo, portaria, entrada e saída, etc., aí fica um pouco mais difícil de querer trazer algum tipo de responsabilidade ao condomínio, porque o próprio condomínio resolveu disponibilizar aos seus moradores. E aí também ficaria difícil provar se esses vídeos foram disponibilizados diretamente pelo síndico ou pelos moradores. Então, a partir do momento que abriu esse tipo de brecha, fica um pouco difícil de a gente responsabilizar o condomínio, até porque o vídeo está na mão de todos os condôminos. Perfeito, Tiago. Vamos entrar agora no âmbito da questão especificamente do síndico. O síndico foi agredido, as imagens comprovam tudo isso. Aí vem a minha pergunta. Você acha que seria, porque esse ex-deputado e delegado, ele tem um histórico de muita agressividade. Você acha que seria quem deveria tomar atitude? Aí vem a minha pergunta, com relação a uma medida protetiva ou coisa parecida. O condomínio agir para o síndico ou o síndico, na pessoa física dele, tomar uma atitude independente? E eu só vou fazer um complemento também, na eventualidade do síndico entrar na justiça, de quem é esse custo do síndico dessa demanda judicial? Importantíssimas perguntas. Eu costumo fazer da seguinte forma, costumo dar o seguinte conselho. O síndico, quando ele está dentro das suas atribuições, os problemas que acontecem decorrente do cargo, eu acredito que o próprio condomínio tenha que sim dar essa proteção ao síndico. Essa proteção, inclusive, envolve um departamento jurídico contratado pelo condomínio que vai atuar em torno de dar uma defesa, dar um cuidado específico, não só ao condomínio, como à pessoa física dele. Até porque, nesse caso, não há dúvida alguma de que isso aconteceu por conta de ele estar dentro das suas funções, dentro do seu cargo. Então, nesse caso, acredito que essa ação tem que ser patrocinada pelo próprio departamento jurídico do condomínio, às custas do próprio condomínio, e no tocante às medidas a serem feitas pelo próprio síndico, ele, enquanto pessoa física, obviamente, vai até a delegacia, faz seu boletim de ocorrência, muito posteriormente a isso, vai fazer sim a representação junto ao Ministério Público. Ele tem direito de ação de indenização contra esse condômino, ele tem ação da área penal também contra esse condômino. Então, todas essas medidas, dado o fato de que ele está dentro da atribuição do cargo, eu acredito que os condomínios tenham sim, e é muito lícito isso, que os condomínios efetuem esse pagamento. Até porque senão nós não damos garantia alguma ao síndico. Hoje nós sabemos que não sabemos esse caso específico, mas muito provavelmente o síndico deve ser um morador, até porque desceu do seu apartamento no momento do vídeo, quando o ex-deputado chama o síndico, pede para ele descer. Muito provavelmente não é um síndico que receba algum valores a título profissional, ou seja, é um condômino que está ali dando do seu tempo, dando do seu esforço pelo próprio condomínio, quando muitas das vezes por uma troca de uma isenção
que nós sabemos que não paga absolutamente nada toda a dor de cabeça do cargo. Então eu acredito sim ser lícito esse pagamento vir por parte do condomínio, dando possibilidade ao síndico de exercer a sua função de forma mais clara e transparente e mais íntegra possível. Tiago, uma outra questão também que eu levantei aqui, na minha modesta opinião, achei que o síndico foi imprudente quando ele desceu e foi confrontar com aquele cidadão naquele estado que ele estava. O que você pensa sobre essa situação? Você acha que o síndico deve descer e tentar administrar a situação ou ele deve procurar se preservar nesse momento? Então, eu não sou especialista realmente em questões de segurança, todavia, dado o fato de a gente acompanhar diversos casos pelo Brasil afora, a gente acaba vendo aí diversas situações em que o síndico acaba de fato se expondo, como aconteceu nesse caso. O porteiro ali, ao relatar a situação para ele, eu acredito que por parte do próprio porteiro já deveria ter, entre aspas, tomado cuidado de explicar mais ou menos o que estava acontecendo, ou dizer para ele que não seria adequado ele descer naquela hora. Mas o síndico, muitas das vezes, o papel dele é, de fato, defender principalmente o próprio condômino. Ele está ali o próprio porteiro. Então ele desceu ali, acredito que para tentar solucionar o caso. Acho que dificilmente ele não desceria, mas eu acho que tem que tomar alguns cuidados, como chamar as autoridades policiais, entender um pouco da situação antes, porque ali poderia ter acontecido algo muito mais grave. A gente percebeu ali o descontrole da pessoa, mas é lícito sim, é muito importante o que você coloca de o síndico tomar cuidado, porque muitas das vezes ele se coloca à frente de tudo e acaba tendo um problema muito maior. Da forma como foi dito ali, chama o síndico, pede para ele descer aqui, já um monte de xingo e etc. Já deu para perceber de longe o que iria acontecer. Mas eu acredito sim que os síndicos, eles têm que estar sim preparados para esse tipo de situação. Eles têm que muitas das vezes se aproveitar antes de chamar a polícia. Ele poderia ter dito ali no interfone que ele iria descer sim, mas que ele antes disso chamaria a polícia, dado o que estava acontecendo. Mas é realmente uma situação muito delicada, fica um pouco difícil, de fato, de nós falarmos o que o síndico conseguiria fazer ou não, porque numa normalidade o síndico desceria, iria ver o que estava acontecendo, iria apaziguar as partes, explicar a situação, explicar as regras do condomínio. Mas nós percebemos ali que é uma situação totalmente atípica, né? Perfeito. Tiago, com relação agora para a gente fechar aqui a sua dica final, o que fica de lição dessa situação para que os condomínios, os síndicos, os gestores possam trabalhar juridicamente para se resguardar numa situação como essa? Eu acredito que o que aconteceu ali uma das coisas mais importantes que a gente tem ali são o quê? Primeiro, existia de fato um circuito fechado de televisão. As gravações estão aí presentes, tiveram gravações tanto dos próprios condôminos, moradores, porteiros, e tiveram do condomínio. Ou seja, o condomínio em tese já fez a lição de casa, que é ter o circuito, principalmente na portaria, que é uma das partes mais importantes que tem. Uma dica que eu deixo a todos os condôminos, ou seja, a todas as pessoas que moram ou convivem em condomínio, quando nós tratamos do item segurança, nós temos uma palavrinha que ela ajuda muito a nós entendermos um pouco da segurança, que é a palavra conforto. Sempre que nós buscamos o conforto, nós pecamos na segurança. E nesse caso desse condomínio, o que aconteceu foi exatamente isso. O condômino, o ex-deputado, gostaria e queria naquele momento ter o conforto. O conforto fazia com que a pessoa entregadora subisse após as 23 horas, o que fere todo o sistema de segurança. Então a gente tem que sempre pensar conforto versus segurança. Eu tenho que querer conforto, eu não quero segurança. Eu quero segurança, eu não vou ter conforto. E a vida em condomínio é dessa forma. Eu tiro o conforto do meu caminho para eu ter segurança a todos os condôminos. Do aspecto jurídico, o que nós sempre dizemos é o seguinte: o síndico tem que saber os seus direitos, os condôminos têm que conhecer os seus direitos e também os seus deveres, até porque em situações como essa, sempre vai aí trazer reflexos muito ruins para o condomínio. Olha a situação que esse condomínio se encontra agora. Apareceu lá o nome do condomínio,
apareceu foto da recepção. Isso aí tudo vai ao encontro de uma desvalorização do próprio imóvel. E esse tipo de situações tem que ter bastante clareza por parte do condomínio das regras, do regulamento interno, da convenção, e tem que ter nesse momento penas bastante, vamos dizer assim, bastante ativas, e tem que ter advertência, tem que ter multa, tem que entrar com os procedimentos, se caso que essa pessoa aí ela é reiterada dentro do condomínio com esse comportamento, para buscar sim a exclusão de um condomínio desse, porque as pessoas, em nome do direito de propriedade que diz ser absoluto, ela acaba anulando os direitos de propriedade dos demais vizinhos diante desse transtorno. Então eu costumo dizer que tem que ter uma boa assessoria jurídica para instruir o síndico no dia a dia, e quando ele deparar com essas situações, ele já está um pouco preparado para resolver esses problemas. Perfeito, eu conversei aqui com o Dr. Tiago Natalio de Souza, que é advogado, milita no estado de São Paulo, foi palestrante da Unasíndico 2019 e aceitou o nosso convite aqui para conversar sobre esse tema tão polêmico. Eu queria te agradecer, Tiago, por todas as informações que você nos prestou aqui, de grande valia para os nossos ouvintes aqui da radiocondomínio.com, tá bom? Eu é que agradeço, meu amigo Aldo Júnior, acompanho o seu trabalho, sempre aí em Brasília com muita informação, com a rádio, com as meninas da rádio, sempre de forma bastante dando clareza, ensinando a nós condôminos e os porteiros, prestadores, a ter uma boa convivência, e fico muito honrado pelo convite e fico sempre à sua disposição. Grande abraço, Tiago, boa semana pra você, valeu! Bom dia, Tiago. Obrigado. Radiocondomínio.com